Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live paralímpica. Eu sou Isa Vergani, estou aqui na piscina de 50 metros do CT e hoje a gente vai falar sobre o ano cheio aí que tem para a modalidade natação. Eu convidei duas pessoas, mas eu acho que eles ainda estão na piscina, não é possível? Cadê? Chegamos. Olá! Oi. Gente, estou aqui com Leonardo Tomazello, coordenador-chefe aí da equipe de natação aqui do Comitê Paralímpico. Léo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Carol Santiago, nossa multimedalista paralímpica, medalhista em mundial, medalhista em jogos. Carol, é uma honra, é um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada e para mim também é muito bom estar aqui hoje conversando com vocês. Bom, gente, para começar nosso bate-papo, esse ano de 2023 recheado aí de competições, a gente tem World Series, a gente tem Open, tem Mundial, tem Parapan de Jovens, Jogos Parapan-Americanos e a Carol, inclusive, chegou, né, Carol, numa época que também foi super conturbada, assim, de competições, chegou no olho do furacão, chegou no esporte em 2018, mas em 2019 já começou arrepiando as competições, né? E o que mudou, Carol, assim, daquele ano que foi uma competição seguida da outra para esse ano agora? 2019 realmente foi exatamente como vai ser esse ano, né? A gente teve o Open, depois tiveram as duas competições importantes, que foi o Campeonato Mundial e o Parapan-Americano. Eu acho que a grande diferença é que naquela época ali era a minha primeira competição fora do Brasil, né? O Parapan-Americano, depois a gente seguiu direto para os jogos, né? Então foi uma preparação só para as duas competições, né? Esse ano vai ser diferente, que a gente vai ter duas preparações, praticamente sim, vai ter um tempo entre uma competição e outra para ajustar alguma coisa. E que também, assim, eu estava muito ansiosa, né? Eu era muito novinha, muito verdinha e tudo era novidade para mim e eu bastante ansiosa. Estava conhecendo as minhas adversárias pela primeira vez, né? Hoje a gente já chega, já conversa, eu já sei contra quem eu vou competir. Eu acho que a grande diferença está mais assim nessa parte psicológica mesmo da história toda, que vai ser esse ano, vai ser muito, eu acho que muito melhor. Com certeza. Olha, gente, ela fala que ela era novinha, mas ela já chegou quebrando o recorde mundial, tá? Então, realmente é uma competição assim que com certeza te deixou mais forte para hoje você poder analisar, olhar para trás, ver e tentar melhorar, né? Com certeza. Passar o ano de 2019, ele foi muito importante para mim e para o tipo de atleta que eu me tornei hoje, né? Porque eu sabia que o treinamento psicológico ele era importante, eu sabia que a parte da nutrição ela era importante, que você ser acompanhada por um fisioterapeuta era importante, mas eu não sabia o tanto que era, né? Então, eu acredito que depois dessas duas competições, né, o Campeonato Mundial principalmente, eu vi que eu ia precisar ser uma atleta melhor, né, para poder chegar nos Jogos de Tóquio e a gente fazer o que a gente fez. Então, para hoje eu ser a atleta que eu sou hoje, foi importantíssimo eu passar por todas aquelas vivências ali, naquelas duas competições, e poder crescer para realizar hoje o que a gente realiza. Com certeza. E Léo, falando ainda sobre esse calendário que a gente tem aí recheado, né? Queria que você contasse pra gente um pouquinho qual a diferença dessas competições e qual também é o critério que vocês utilizam para levar os atletas para essas competições. O ano é cheio de ações, né? Entre elas esses grandes eventos, e todos eles fazem parte, na verdade, de um planejamento já para Paris. Então são ações que fazem parte desse planejamento. E aí a diferença é o objetivo de cada uma. Então os World Series são muito importantes para os atletas que já têm um nível técnico maior, que já frequentam a seleção brasileira, que são medalhistas em campeonatos internacionais, terem essa disputa com os adversários, ter mais chances de competir internacionalmente, então sempre pegando estruturas boas de competição. Então tem essa importância que já é um detalhezinho na preparação desses atletas que estão já num nível acima. O Open e as etapas aqui do circuito, o Campeonato Brasileiro, nesse ano específico, o Open e a primeira fase nacional, são seletivas para o Campeonato Mundial. Então, aí sim, para todos os atletas terem a mesma chance de fazer o índice para o Campeonato Mundial, estabelecer esse índice e aí poder participar do nosso principal objetivo esse ano, que é o Mundial. E aí, como a Carol falou, esse ano, diferente de 2015 e 2019, o Mundial e o Parapan ficaram espaçados. Então vão ter outras ações ainda
vamos ter outra seletiva específica para o Parapan e aí um tempo maior de preparação para novembro a gente competir em Santiago. Perfeito. Gente, só relembrando que a gente está aqui na piscina, os treinos estão acontecendo, os atletas estão ali atrás, o CT fica aqui no bairro do Jabaquara, a gente está em obras, a gente fica perto do aeroporto de Congonhas, então vai passar avião, mas não se preocupem, a gente vai dar seguimento no nosso papo, tá bom? Léo, e eu tenho uma curiosidade pessoal, porque sei que você era nadador, trabalhou muito tempo em outros clubes, Pinheiros, Corinthians, e depois veio para cá em 2014, né? Sim. Queria saber como que foi essa sua trajetória para chegar aqui no CPB, para a gente ganhar esse presentão que foi ter você com a gente. Bom, minha história com o movimento paralímpico começou em 2010. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o André Brasil, no Pinheiros ainda, né? Ele competia no movimento paralímpico e também no convencional, né? Fazia parte da equipe do Pinheiros e eu trabalhava lá na época. E aí nós nos conhecemos e teve uma oportunidade de eu acompanhá-lo nas competições paralímpicas aquele ano de 2010. E foi lá que eu conheci todo o movimento, conheci os atletas, conheci como que era a estrutura. Depois, em 2011, eu acabei indo para o Corinthians. A gente terminou ali a nossa parceria ali profissional. E em 2013, final de 2013, eu recebi o convite aí do CPB para retornar e formar o centro de referência, que é o que nós temos aqui hoje. Então, foi o iniciozinho ali mesmo, o comecinho, eram eu e mais 2 profissionais, e aí a gente foi montando a estrutura e até chegar no que nós temos hoje aqui. Legal. E Carol, e a sua história? Eu nado desde os 4 anos de idade, né? Então, eu sempre digo assim que a natação é muito importante para mim, porque foi na natação que eu consegui realizar, assim, sem depender de mais nada, sem depender de ninguém. Eu conseguia realizar e era algo que eu fazia muito bem e que me dava um retorno feliz, né? Então, eu passei por todas as categorias de base, do convencional, eu nadava em equipe mesmo, no convencional. E também participei de maratonas aquáticas posteriormente, nadei no marcha, enfim. Até chegar no Paralímpico em 2018, que foi incrível, foi onde eu achei meu lugar mesmo. Eu costumo dizer que até o clube e o CPB mesmo acreditou muito mais em mim antes, no início, do que eu mesmo, porque eu me achava já velha para estar competindo. Mas eu encontrei meu lugar realmente, eu acreditei na comissão técnica, como o Léo estava falando, realmente é um grande presente o programa dele, né, e o jeito como ele dá treino, porque encaixou perfeitamente e eu comecei a melhorar bastante, né? Então, eu não apareci de uma hora para outra, não foi assim. Eu nado desde criança, né? Eu tive um espaço que eu não nadei porque eu tive problemas com a minha visão e eu acabei me afastando mesmo. Mas quando eu retornei para as piscinas, era o que eu amava fazer, e quando eu cheguei no Paralímpico foi a melhor parte da minha vida, com certeza. Perfeito, Carol. E Léo, aproveitando aí esse gancho de competições que a gente está falando, não sei se eu posso até usar o termo uma hidrodinâmica, assim, porque cada atleta tem um corpo, cada atleta tem um tipo de deficiência. E qual está sendo esse preparo, não só com a Carol, mas com os outros atletas da sua equipe, para conseguir chegar nessas competições aí e ter um bom resultado? Desde 2015, já em preparação para os Jogos do Rio, a gente vem adotando uma estratégia que se provou eficaz durante o tempo, que é antecipar a temporada. Então, fazer a mesma temporada cronologicamente que os europeus fazem, os americanos fazem. Então, sempre as nossas férias, ao invés de serem em dezembro, são logo após o Mundial, que é ali no meio do ano. Com isso, a gente consegue ter um tempo de preparação muito maior. Então, a gente entra um ano importante, como esse, por exemplo, que tem Campeonato Mundial, Parapan, já muito melhor preparado. Então, a gente até fez um estudo aqui entre a comissão técnica, que os atletas, para estarem no condicionamento que eles estão hoje, né, finalzinho de janeiro, aqui no comecinho do ano, na temporada, quando eles voltam de férias, eles demoram 12 semanas, 15 semanas às vezes. Então a gente ganha muito tempo com isso, com essa antecipação da temporada. Tem algumas dificuldades, né, tanto culturais, né, a gente está num país em que as férias são nesse período, então é difícil, os atletas também precisam ter esse comprometimento, abrir mão às vezes de ir para casa da família, de
de ter para um objetivo maior. Então é uma estratégia que a gente tem bastante cuidado, não usa sempre, mas num ano como esse que é muito importante, a gente já antecipou a temporada para ter esses resultados. Então hoje eles estão treinando, já estão treinando numa condição de competição. Se a competição fosse daqui a um mês, eles já estariam prontos para competir. E o que é muito bom, porque melhora muito a performance. Né? Eles treinam em uma condição melhor, eles conseguem ter um desempenho melhor no treinamento, eles têm uma adaptação melhor, a academia já é mais forte, é tudo melhor. Então a perspectiva é boa para a partir do Open eles já estarem dando bons tempos. Com certeza. E, por exemplo, a Carol agora foi convocada para o World Series, que acontece em março. E qual é o critério, por exemplo? A Carol vai participar do World Series, do Open, do Mundial? Vão colocar em todas as competições? Ou, às vezes, um descanso para que não tenha um desgaste físico? Ela fica de fora de alguma competição e vai para outra? Como que funciona essa parte da classificação? Nós procuramos casar sempre as competições com uma fase do treinamento propícia para isso. Então, normalmente tem uma intensificação antes e aí um descanso que já faz parte do programa. Nesse descanso a gente tenta conciliar a competição. Então, quando a gente agora também tivemos uma felicidade de ter um calendário já antecipado até 2024, então facilitou muito a preparação. Então, quando a gente voltou a treinar lá no ano passado, em 2022, a gente já programou que essa semana do World Series seria 2 semanas ali para competir mesmo, que é importante. Tem a oportunidade de competir, também não dá para chegar lá muito carregada de treinamento, muito pesado, que a gente chama, né? Com muito treino, muita carga, porque senão também vai perder a chance, às vezes, de nadar bem, de dar uma boa marca. Então a gente já faz isso daí já programado. Aí não só para a Carol, acho que para todos os atletas, após o Open, como nós temos 2 seletivas, a primeira é o Open, então após o Open, se já tiver o índice para o Mundial, dá até para dar ter uma quebra no programa, dar uns 3, 4 dias de descanso e recomeçar de novo já para o Mundial. Mas um descansinho curto mesmo, poucos dias. Tá vendo, né, Carol? Não tem folga, hein? Tá vendo, né? Vocês estão vendo. E quem não fizer o índice, aí que não tem mesmo, porque vai ter que continuar treinando para tentar depois na segunda, 3 semanas depois da segunda seletiva, tentar o índice. E aí a gente vai colocando o atleta de acordo com o objetivo. Então fez o índice, já descansa, não fez, continua treinando para a próxima. Não fez para o Mundial, já começa a treinar para o Parapan e assim a gente vai ajustando o programa para que todos estejam em condições de fazer marca e prontos na principal competição. Perfeito, Léo. Carol, ano passado no Mundial, o Brasil fez uma ótima campanha, a gente conquistou 53 pódios, muitos deles com o rostinho da Carol. E no Mundial a Rússia estava suspensa, né? E a China não pôde comparecer. E você tem 2 grandes rivais, que é uma atleta russa e também uma atleta chinesa. E eu queria saber qual que é a sua meta agora para esse próximo Mundial, que talvez, né, eles participem. Queria entender como é que você pretende, às vezes, melhorar o seu tempo, qual vai ser a sua estratégia para conseguir derrotar. Realmente, no Campeonato Mundial a gente não teve a presença das russas, né? Isso impacta, assim, muito na minha classe, né? Porque as provas de livre toda, elas nadam, né? E também trazem um revezamento muito forte, né? Bem competitivo contra a gente. Mas o meu técnico, ele é muito exigente. Então, antes mesmo da gente chegar lá, ele me exigiu, assim, performance, né? Ele disse assim, olha, algumas provas vão estar um pouco mais tranquilas para você, como foi a prova de peito, mas eu quero que você faça jus ao que a gente treinou. Então, você vai lá e eu quero que você nade forte todas as provas e eu quero resultado. Então, o trabalho da gente, eu falei isso assim mais ou menos para explicar como é a relação daqui da gente, né? O trabalho da gente está muito mais voltado para o que a gente treinou e o que a gente é capaz de realizar. Então, seja quem for minha adversária, eu costumo dizer que eu vou chegar lá preparada e competitiva para disputar a medalha, né? Então, eu vou nadar forte, seja qual prova eu for nadar. E se acontecer de eu ser a melhor ali naquele momento, a gente vai trazer a medalha de ouro, né? Mas com certeza, mesmo se a gente não conquistar a medalha de ouro, vai ser com minha melhor performance ali naquele momento, da melhor forma como eu cheguei e na minha melhor prova, né? Seja ela qual for a que eu vá disputar.
Então isso é muito importante, porque podem estar as russas ou podem não estar, eu vou dar aquele nível que a gente treinou na competição, né? E não só tem as russas, né? Também tem cada prova minha, cada vez está mais específico. Cada vez que eu chego nas competições agora, eu tenho meninas específicas que querem ganhar aquela prova, né? Então, no costas era uma inglesa, né? No borboleta era uma italiana, no crawl era a russa. Então eu sempre vou ter adversárias, mesmo que algumas delas, né, mesmo que, por exemplo, a Rússia não vá ou que a China não vá, a competição internacional ela é de um nível bastante alto. E o Léo estava falando também assim da gente começar, né, já começou essa preparação desde o ano passado. E isso, assim, eu sei que ele fez a avaliação e ele viu o quanto melhor a gente chegou para treinar já esse ano. Mas a minha sensação de poder corresponder ao que ele exige no treinamento, ela é muito satisfatória. Então, a gente teve o descanso, né, lá perto do Campeonato Mundial. Então, a gente já está preparado para o que ele está exigindo de agora. A gente não precisa passar por uma base longa ou então fazer algo que você consiga aguentar uma força. Não, a gente já chegou preparado, sabe? E está sendo muito empolgante, na verdade, essa preparação desse ano, porque eu já passei pelo programa várias vezes, eu já sei o que ele espera. E é importante que eu sempre esteja competindo bem. Então, seja na competição lá na Itália agora, seja na competição na Inglaterra, ou no Campeonato Mundial, ou no Parapan-Americano, é tudo visando jogos. Então, a ideia é que eu chegue em todas essas competições e consiga fazer todas as minhas provas nas minhas melhores marcas. Entende? Assim, nadando bem, sempre. Sim. Então, para mim, está sendo muito bom mesmo essa preparação. Legal. E, Léo, quais são as expectativas aí que a gente pode esperar da delegação brasileira para essas competições de 2023? A expectativa é boa. Nós temos um grupo renovado, que se renovou de 2019, é um processo ali de 2019 para cá, então nós conseguimos ter outros atletas aparecendo, atletas muito jovens que estão começando ainda no movimento paralímpico e já com resultados. Então a gente espera que sempre com a experiência, né, que foi o que a Carol contou um pouquinho antes, que eles continuem evoluindo as marcas e serão competitivos, né? É claro que eu costumo falar para eles que a gente tem que trabalhar com o que a gente pode controlar. Então uma coisa que a gente pode controlar é a nossa performance, né? Cada atleta a comissão técnica com o seu grupo. Então a gente não dá para saber o que o adversário vai fazer, independente de quem seja. Pode ser que chegue um adversário e nade muito bem, bata o recorde mundial e ganhe de você e tudo bem. O que eu sou meio chato, assim, que eu brigo é quando o adversário ganha sem você fazer sua menor marca. Então foi isso um pouco do que ela estava falando do campeonato mundial, de pedir performance sempre, porque a gente já está treinando para quando chegar numa Paralimpíada, não dá para nadar fraco para ganhar, não dá, tem que ser sempre forte. Então a gente não pode perder a oportunidade. E controlar isso, e eu acho que todo mundo tá cuidando da sua performance, isso é muito legal. A gente acompanha quando os meninos estão vindo treinar aqui, quem é de fora, os nossos aqui do CT, você vê que eles estão preocupados com performance, em dar tempo, em fazer. Então eu acredito muito que desde o começo, desde as primeiras competições, que a primeira que é a World Series da Itália, né, a gente já tenha bons resultados, assim, e o Brasil se mostrar competitivo, né, sempre estando bem. Acho que essa é a cara que a gente quer, assim, da seleção, sempre tá performando bem, porque vai começar uma hora que os adversários vão falar, pô, toda vez que o Brasil vem nadar, eles estão bem, toda vez que vem nadar, isso cria cria um respeito, cria uma imagem muito boa lá fora. Com certeza. E, gente, para finalizar aqui, eu fiquei sabendo que alguém foi indicada mais uma vez para atleta da galera. Carol Santiago, mais uma indicação. Quer falar alguma coisa para os nossos seguidores? Quer pedir voto? O que você quiser, Carol. Gente, realmente eu fui indicada mais uma vez para a categoria atleta da galera. Eu fico muito feliz assim, de ter sido indicada, de poder estar concorrendo, porque eu nem sou um atleta assim, que se expõe muito, né? Que está o tempo todo conversando, que está o tempo todo com as pessoas, mas a gente sempre está muito focada aqui no treinamento, nas competições, às vezes está muito sério o tempo todo, né?
mas eu fico muito feliz assim, de ter sido indicada. E votem em mim, para que eu tenha uns votos e possa ser competitiva também aí. É isso, gente. Léo, Carol, muito obrigada. As portas estão sempre abertas para vocês. Léo, obrigada por todo o conhecimento técnico, por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Prazer. Carol, muito obrigada. É sempre uma honra receber você aqui na live e, particularmente, é maravilhoso poder conversar com você assim, tão de pertinho. Para mim foi um prazer participar. Obrigada, gente, pela sua audiência. Curta, comente, compartilhe essa live e manda aí pra gente o que você quer descobrir, o que você quer saber um pouco mais sobre a natação, sobre o esporte paralímpico, sobre a Carol, sobre o Léo. A gente chama eles de novo aqui na live. E não esqueça de acompanhar todas as modalidades, as notícias, ficar por dentro de tudo no site do CPB, cpb.org.br ou nas redes sociais do CPB. Um beijo, vejo vocês, até mais.